Estão preparados para uma aventura? Para uma aventura? Uma aventura diferentinha. Just chatting. Vamos lá. Xianderu. Assistindo o grande mestre dos jogos. Como é que eu vou botar de frentinho, velho? Esse nome, velho. Caraca, velho. Vai. Vê se atualizou o nome da live aqui. Atualizou? Como é que tá escrito aí? Tá escrito o que aqui em cima? O que tá escrito aqui? Ou melhor, aqui embaixo. O que tá escrito aqui embaixo? Como é que tá escrito o título da live aí? Pra eu saber se foi. Dos jogos. Dos jogos. Eu gosto de jogos, velho. Jogos antigos. Agora cadê? Sagatura. Ei! Que Sagatura? Vamos lá. Puta que pariu. Eu nem vi essa coisa prototype, velho. Tá, vamos lá. E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de sagas, e a saga que a gente vai trazer hoje pra vocês, com muitas informações nerds extras e sem dúvida uma das mais pedidas e reverenciadas sagas de todos os tempos. Jovens, hoje lhes trago a complexa Não pergunte, e muito amada saga Castlevania. Então bora lá, vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nas coisas que vocês estão fazendo nesse exato momento, vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa leve pra não engordar, se acomoda, fica bem confortável. E vem com o tio. Castlevania teve suas origens no ano de 1986, com seu primeiro título que se chamava apenas Castlevania, junção das palavras em inglês Castelo e Transilvânia, se referindo ao local que o jogo... Eu achei que era Castelo Ivânia, velho. Imagina, velho, o cara apaixonado por uma Vânia, aí botou no jogo Castelo Vânia, velho. Caralho, que... Cara, passava, tratando-se de um jogo de ação e aventura de gênero plataforma, sendo desenvolvido e publicado pela Konami. O criador foi um senhor japonês chamado de Hitoshi Akamatsu. Ele que foi o criador do primeiro, segundo e terceiro jogo da franquia. O problema é que, infelizmente, não se sabe quase nada sobre o cara, ele simplesmente desapareceu da face da Terra após alguns anos e trabalhos em outros jogos. De acordo com um funcionário que trabalhou junto com ele, durante o desenvolvimento do primeiro Castlevania, ele era um grande fã de filmes de faroeste e terror grotesco. Castlevania se tornou notável por sua temática gótica com terror e monstros, coisa que não era tão comum em games dos anos 80. Sua história era simples, nessa época muito que se sabia das histórias dos games vinham em seus manuais, lembram deles? Ou às vezes em mini-textos dentro do próprio jogo. Nós assumíamos o papel de Simon Belmont no ano de 1691 na Transilvânia, onde o antagonista principal do jogo e de toda a série havia ressurgido, o lendário Conde Drácula. E cabia a Simon se aventurar pelo... Caralho! Que porra! Caralho! O Drácula parece um pedófilo, velho! Que desgraça do Drácula, velho! Cara, tá engraçado. Tipo, é bagulho da época e tal. Mas, cara, tá engraçado pra caralho, velho. O Drácula tá tipo... hoje eu vou comer o cu.
e derrotar o Senhor das Trevas. Drácula é praticamente o maior ícone da cultura do terror. Ele surgiu do livro de mesmo nome escrito pelo irlandês Bram Stoker no ano de 1897. Bram Stoker foi um escritor, matemático e fanático por teatro, tendo se tornado um crítico de teatro, nascido no ano de 1847. Durante sua vida publicou inúmeros romances, contos, poemas e tudo mais, geralmente sempre se voltando para um romantismo gótico, fictício e obscuro. Passou boa parte de sua vida estudando o folclore europeu e mitologia vampírica. Apesar de ter escrito Drácula, a mitologia sobre vampiros e obras do tipo não nasceu de seu livro, já existindo algumas obras antes disso. Em 1897, Bram Stoker publicaria Drácula, sendo um romance... Meu Deus, velho. Não, pera aí. Eu sei que tem a ver com... Mano, volta essa gameplay aqui. Você é o Zangado jogando. Olha isso, velho. Não, na moral, olha isso. Já existia. Ele não consegue acertar a porra do candelabro. Antes disso, em 1897... Ele consegue errar o candelabro e ainda cair em cima do morcego, velho. Puta que o pariu, velho. Stoker publicaria Drácula, sendo um romance contado através de cartas, relatos, diários dos personagens e etc. Obra essa que se tornaria um marco gigantesco na literatura e desencadearia uma série de adaptações na cultura do terror das décadas seguintes, como filmes, peças de teatro, olha livro Drácula, e tudo velho. que é possível imaginar. Drácula era inspirado numa figura histórica que foi real, o príncipe de Valáquia, Vlad III, um governante nascido no ano de 1428, que governou o território da Romênia. Seu sobrenome, herdado de seu pai, Vlad II, era Drácula, palavra do latim para filho do dragão, sendo Draco, dragão, e o EA no final do nome, se referindo ao filho. Esse nome, dado a seu pai, foi por ter sido parte de uma ordem religiosa chamada de Ordem do Dragão, que, no entanto, em romeno, havia um segundo significado. Draco seria diabo, ou seja, filho do diabo, e ficou conhecido como Vlad, o Empalador, pela forma que matava seus inimigos por um período de muitas guerras na Romênia, os empalando da forma mais sanguinária possível, ganhando o sobrenome de Vlad Tepes, que significa o Empalador. No livro, Drácula era um líder romeno que defendia a igreja na Idade Média e que durante uma de suas batalhas, sua mulher é enganada crendo que ele havia morrido e se suicida, sendo condenada ao inferno por tal ato. Drácula, ao descobrir que perdeu sua amada, renuncia a Deus e à igreja, jurando beber sangue por toda a eternidade, assim se tornando um vampiro. No decorrer das décadas, houveram incontáveis adaptações e filmes sobre o Lorde das Trevas, alguns dos mais conhecidos sendo Nosferatu, que eu já citei. Caralho, olha o visual do cara em 22, velho. Caraca. Mas é o que tinha na época, mas, cara, olha essa roupagem, velho. Puta que o pariu, velho. E o cara ainda errou o candelabro, velho, de novo. Tá? Tem algumas vezes em outros vídeos também. E foi a partir desse amontoado de inspirações que nasceu Castlevania, com seu primeiro jogo em 1986. Ele não consegue acertar. A ideia era bem simples. Drácula havia retornado e cadê Não, o eu herói? não tô zoando, tô comentando. O que tinha na época era isso, entendeu? Hoje em dia a gente olha e fala, que porra é essa, velho? Mas, tipo, respeito totalmente, velho. É o que tinha na época, velho. Na época isso era top pra caralho. Simon Belmont derrotá-lo. Inicialmente vimos uma cena mostrando Simon entrando no castelo e assumíamos o papel já notando como o jogo se destacava por suas mecânicas e cenários góticos. Simon possuía apenas um chicote, que era sua arma principal. Um fato curioso é que, segundo aquele funcionário que trabalhou com Hitoshi, a ideia do chicote era por ele ser bastante fã de Indiana Jones. Mas havia um certo delay na hora de usar esse tal chicote. Então, já indo para como o game funcionava, logo de início aprendemos que vamos poder quebrar itens do cenário, que são velas, que vão dropar coisas que são nossas subarmas ou corações. No topo da tela temos a barra de pontuação, a barra de vida do inimigo, o tempo, o número da fase e o número de vidas. Castlevania, ao contrário da maioria dos jogos, os corações eram usados para representar nosso poder, digamos assim. Cada subarma que pegávamos consumia um determinado número de corações, dentre elas uma cruz, que é arremessada, uma adaga, um relógio que para o tempo e por aí vai. Então, seguimos pelo cenário enfrentando os monstros que aparecem no caminho, dentre eles caveiras, morcegos, homens-peixe, cavaleiros de armadura. Simon podia andar, pular, se abaixar, subir e descer escadas e é isso.
Essa parte! Volta. Tava demorando. Dentre eles, caveiras, morcegos, homens-peixe, cavaleiros de armadura. Simon podia andar, pular, se abaixar, subir e descer escadas e é isso. Ao final de cada fase havia um boss, geralmente criaturas mitológicas, como um morcego gigante, uma múmia, Frankenstein. O morcego gigante é uma figura mitológica ou o morcego é uma figura mitológica? E a múmia, beleza. Frankenstein, beleza. Agora, morcego gigante? Bom, enfim. E sendo o último boss, o próprio Drácula. E ao derrotá-los, era dropado uma bolinha vermelha que recuperava o nosso HP. Legal notar também que nos cenários haviam segredos, sendo paredes quebráveis que continham itens de pontuação, comidas para recuperar a vida. Outro fator marcante era a trilha sonora que continha temas muito bem feitos, faixas como Vampire Killer e Bloody Tears, que se tornaram um marco na série e viriam a ser usadas sem parar em praticamente todos os jogos. Não só essas. Ele tá falando do primeiro jogo. Eu achei que ele ia comentar a música do primeiro jogo. A Blood Tears é do Simon's Quest. Mas tudo bem. Achei que ele ia comentar, sei lá, tipo, talvez a Vampire Killer e a Wicked Child, que são as melhores músicas do Castlevania 1. Talvez a Heart of Fire também. Era bem difícil, como era Porra, o padrão da época. Como é que ele não comentou a música do boss, caralho? A música do boss foi usada em todos os jogos do Castlevania, praticamente a música do boss do Castlevania 1, velho. E seu visual era bem legal e diferenciado. O que chama a atenção hoje em dia, comparando ao resto dos jogos, era o visual de Simon que mais parecia o Conan, o Bárbaro, algo que mudaria bastante no futuro da série. Castlevania era um jogo bem... Caralho, que tem como homossexual, velho! Caralho, o cara bota o take mais homossexual possível! Parece o Ricardo Milos, velho. Gente, sou forte, gente. Ai, eu sou muito forte. Simples, mas foi com essa simplicidade que se tornou o passo inicial para algo que seria grandioso futuramente. Ainda no ano de 86, foi lançada uma versão europeia de Castlevania sob o nome de Vampire Killer. Continha alguns levels extras e Não, o pior é isso, tipo, nunca foi confirmado que tinha Conan a ver com Castlevania, tá ligado? Com Castlevania. Nunca foi confirmado isso, velho. O visual de um cara daquela época, velho. A roupinha lá e tal. Sei lá, velho. Vai entender essa porra. Um pouco de linearidade do game, com ambientes maiores, requerendo achar alguns itens para poder avançar e com alterações. Cara, como eu joguei esse Castlevania 1, velho. Em 88, uma versão para os arcades chamada de Haunted Castle. Essa versão, velho. Esse jogo é muito escroto. É difícil pra caralho. Vai tomar no cu, velho. Caralho, tá parecendo o Batman aqui, velho. Olha isso, velho. Caraca. Apanhei muito isso aqui em live, velho. Muito. Falar que o Simon era um ouriço. Rapaz, aí não, velho. Que era um joguinho bem curtinho, com menos fases. Olha isso, velho. Uma versão diferente do primeiro Castlevania. Sua história era que Drácula dormira por 100 anos e em uma vila na meu favorito Castlevania a paz era estabelecida e Drácula se tornara apenas uma lenda. Mas um dia, quando um jovem casal tinha acabado de se casar, esse que era Simon e sua mulher Selena, ao saírem da igreja, Drácula aparece, captura Selena, a levando para o seu castelo, uma vibe meio Bowser e Super Mario, fazendo com que Simon vá atrás dele. O seu gráfico era muito bonito, bem mais detalhado que os outros e tinha um tom mais macabro. Esse jogo ficou marcado por sua extrema dificuldade. Em 87 foi lançado Castlevania 2 Simon's Quest. Seu enredo continuava bastante simples, contando sobre alguns anos após os eventos do primeiro jogo. Não, ele não jogou nada do Castlevania no Rato de Castle, velho. Ele andou a primeira fase ali, tirou 2 prints. Manda aí, velho. Essa porra aí, velho. O jogo é difícil. É isso aí, velho. Se quiser jogar essa porra, você joga. Se não quiser jogar, beleza. Tem alguém aí. O print é esse, a história é essa. Tem isso aí. O cara anda com a mão na barriga. É isso aí, velho. Acabou, vambora. Agora em 1698, onde nós assumimos Simon novamente após derrotar Drácula. Uma maldição foi lançada sobre Simon, que agora precisaria partir em busca de 5 partes divididas do corpo do Drácula para retornar ao castelo e derrotá-lo. Mais uma vez, quebrando assim a sua maldição. Eu achei um tanto egoísta essa atitude dele, vocês não acharam, não?
Enfim, o game contava com algumas novidades em relação ao seu gameplay. Agora o jogo tinha uma mecânica mais RPG. Como assim egoísta? Ele é o Drácula, pô. Ele tá pouco se fudendo se ele vai ser egoísta ou não. Ele quer comer o cu dos Belmont, velho. Só possuíamos a barra de vida na tela e o jogo não era mais completamente linear, seguindo algo parecido com os jogos do Metroid. Tudo começava com um textinho atualizando sobre a história e logo assumíamos Simon em uma espécie de cidade com alguns NPCs andando. Agora podemos conversar com esses NPCs que podem nos vender itens e nos dar pistas e falar sobre o que fazer. Os corações dessa vez serviam como dinheiro também e usávamos eles para comprar itens e dar upgrades no chicote. Também havia um sisteminha de level. Algo me incomoda. Volta um pouquinho. Algo me incomoda. Tô olhando no chat, não. Ainda não. Em relação ao seu gameplay, agora o jogo tinha uma mecânica mais RPG, só possuíamos a barra de vida na tela e o jogo não era mais completamente linear, seguindo algo parecido com os jogos do Metroid. Tudo Metroid? Metroid, velho. Caraca, velho. Tipo. começava com um textinho atualizando sobre a história e logo assumíamos Simon em uma espécie de cidade com alguns NPCs andando. Agora podemos conversar com esses NPCs que podem nos vender itens e nos dar pistas e falar sobre o que fazer. Os corações dessa vez serviam como dinheiro também e usávamos eles para comprar itens e dar upgrades no chicote. Também havia um sisteminha de level ao coletar corações que subia a vida de Simon, tendo ainda mais caminhos a explorar, nos permitindo ir para onde quiser. Quando você sobe de level, você também dá mais dano com os seus golpes. Fala isso. Quisermos e voltar sempre à cidade ou a outros locais para falar com os NPCs e comprar itens, deixando aquele sistema de fase para trás. Além do chicote, também havia a possibilidade de usar alguns poderes únicos. Outra novidade é que o tempo mudava de dia para noite. Uma mensagem aparecia na tela dizendo: que noite horrível para se ter uma maldição. E as cores mudavam, a noite fazia com que as criaturas ficassem mais fortes e em maior número, mas em compensação, dropariam mais corações. Simon's Quest foi um jogo bem ambicioso para sua época, como vocês já perceberam. Faltou comentar uma das... comentar uma das questões cruciais desse jogo, que fato que os NPCs eles dão dicas. Mas a grande maioria das dicas não é merda nenhuma, não é bosta nenhuma. Os caras falam coisa tipo: se você olhar pro céu à noite, você vai ver uma Death Star. Tipo Star Wars, tá ligado? Tanto que essas dicas são tão bugadas que ou você tinha a revista na época, ou ia pro Detonado, hoje em dia na internet. Tanto bugado que saiu uma versão, acho que uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, saiu uma versão nova do Simon's Quest. Uma versão pra PC. Com as dicas arrumadas. Pra você ter uma ideia de como era bugada aquela merda. O cara não comentou isso. A influência que isso tem até os dias de hoje. Sua ideia era boa, mas na prática não funcionava direito. A progressão era lenta, confusa, o fato de mudar para a noite a cada poucos minutos, que pausava o jogo todo, era irritante e frequente. Assim como o lance de comprar itens, que são bem caros e te obrigam a farmar, indo para lá e para cá, matando os mesmos monstros sem parar. Com a noite também indo e vindo. Ué, mas você falou que é RPG? RPG tem farm, velho. Vai fazer o quê? Igualzinho o Metroid, velho. Ao invés da dificuldade ou os desafios apresentados no primeiro jogo, aqui as coisas eram monótonas e fazia o gameplay se tornar repetitivo e até mesmo chato. Assim como no final dos cenários, não havia mais chefes. O visual tinha uma diferença. Como assim não tinha chefe, velho? Tinha chefe sim, velho. Tinha chefe das casas, tipo, tinha 3 chefes só, mas tem chefe nesse jogo, velho. Não é assim também, tem chefe, porra. Pera aí, velho. Como assim? Tem a morte, tem a porra daquela Death Mask lá, tem o Drácula. Diferença notável, os cenários da Transilvânia ainda eram legais, eram reconhecíveis,
mas tudo possuía uma paleta de cores mais simples. E uma outra novidade era na questão do final do game, que possuía até 3 finais diferentes, um ruim, um normal e um bom. Como eu disse, Castlevania é uma referência à inovação e evolução na história dos jogos. Em 89 tivemos Castlevania 3, Drácula's Curse. Após a recepção mista por parte do 2, os desenvolvedores resolveram que era uma boa ideia voltar às origens. Ao iniciar, somos apresentados a uma tela, nos dando mais detalhes da história e todo um contexto para o que está acontecendo, bem mais trabalhado do que anteriormente. De acordo com a descrição, era o século XV, cronologicamente é um dos primeiros Castlevanias, se passando no ano de 1476, na Europa, onde havia vivido um homem chamado Drácula, que praticava feitiçaria com o objetivo de criar um mundo maligno. Drácula tinha tomado países da Europa, as pessoas tentaram lutar contra ele, ninguém foi capaz de sobreviver, mas finalmente a família Belmont havia ressurgido para lutar contra as forças de Drácula. A família Belmont tinha um lugar histórico de lutas contra o mal, mas as pessoas das cidades haviam se tornado cada vez mais receosas e com medo dos Belmonts por seus poderes sobre-humanos e os baniram. Só que eles conseguiram achar um Belmont novamente, Trevor, e o destino da Europa estava... Ah, o Trevor... Pera aí, não, volta aí, vamos lá. E os baniram. Não, Só volta, que eles conseguiram achar vai voltar tudo, vai tomar no cada vez mais receosas e com medo dos Belmonts por seus poderes sobre-humanos e os baniram. Só que eles conseguiram achar um Belmont novamente, Trevor. Esse cara foi baseado em quem? Porque o Simon foi baseado no Conan. Esse cara foi baseado em quem? No Dio, do Jojo, agora. Jojo Stardust Crusader. Foi baseado no Dio, porque ele é louro, é fortão, usa o chicote arremessado da Mazoquim. Qual é que é agora? É baseado no Dio essa porra, velho. E o destino da Europa estava em suas mãos. Visualmente, já percebemos que o jogo é mais semelhante com o primeiro, e na tela os mesmos elementos haviam retornado. O visual estava mais trabalhado por parte dos cenários, com variedade maior de cores e um gráfico mais bonito. Também havia uma novidade bem legal e é durante verdade, a nossa jornada. É na série que saiu que eles tinham medo dos Belmont. Essa porra, no que eu lembro, no jogo não era assim. Inclusive, eles rezavam pra que aparecesse um Belmont. Aparece um Belmont pra salvar a gente, pelo amor de Deus. Nossa, Flash Gordon, cara. Jornada, ao final de cada fase, enfrentávamos um chefe. Até aí, normal. Mas tinha certos chefes que não eram necessariamente monstros, e sim personagens que estavam sob algum domínio do mal. Filha da puta! Pera aí. Cadê? Vai pra essa merda aqui. Eu não tô achando a porra do... Cadê? Eu quero foto, porra. Quero foto, cadê? O nome do cara, velho. Boss. É boss fight. Nossa, que desgraça. Não tô achando a porra do boss, velho. Cadê o boss, caralho? Olha isso aqui, velho. Pera aí. Não. Olha isso aqui. Tá vendo esse corpinho aqui? Esse corpinho aqui era o Grant. Essa porra não era um monstro, velho. Essa porra não era um monstro. Essa merda aqui não é um monstro. É o cara transformado em monstro, porra. Não é o cara sobrefeito. Não, é um monstro. É o cara transformado em monstro. Você mata o boss e transforma o cara, velho. Porra. Libertamos eles, e pode ser que você escolha alguns deles para serem seus parceiros, se tornando personagens jogáveis. O primeiro deles é Grant, um ladrão da cidade de Wallachia, onde o jogo acontece, que junto com a força dos rebeldes, estavam se organizando para atacar Drácula. Outra personagem é Sypha, cresceu em uma comunidade de bruxas e desde criança aprendeu a usar magias e forças sobrenaturais com um bom propósito. E por último, um misterioso homem no castelo chamado de Alucard. Mas vamos deixar para falar sobre ele mais pra frente. O fato de mais personagens jogáveis dava uma cara nova, a dificuldade continuava alta. Drácula's Curse é provavelmente um dos, se não o jogo mais difícil da saga. É?
Sei lá, hein? Eu acho que tem mais difícil aí nessa lista aí, velho. Mas tudo bem. Coisa que contribuiu para a dificuldade tão alta nos jogos da série é, além da sua movimentação lenta e travada, os elementos Não é, o Zezé o Castlevania. O boss final do 3 é um pouco complicado, são 3 formas, mas o gameplay em si. com criaturas posicionadas da forma mais escrota possível para te ferrar, e os pulos dos protagonistas que são pesados e imprecisos. Sempre foi A assim. jogabilidade deixava o jogo ainda mais difícil, sacaram? Castlevania 3 acabou caindo no agrado geral do público, revitalizando mais uma vez a franquia. Assim, foi lançado em 1989 Castlevania The Adventure. Sua história se passa no ano de 1576, 100 anos após Drácula's Curse e 100 anos antes do primeiro Castlevania. Nós assumimos o controle de Christopher Belmont, um que pariu, velho. O cara tá. Drácula desperta novamente. O cara tá. Controle de Christopher. Meu Deus, o cara parece que tá passando fome, velho. Olha a cara dele, parece que o cara tá chupado, velho. Chuparam o Christopher, velho. Chuparam o cara. Porra, velho. Tá beleza. Rapaz, isso é muito errado, velho. Enfim, sim, o rato de caça é bem pior, velho. Belmont, um descendente de Trevor. Drácula desperta novamente em sua lenda de que a cada 100 anos ele retornaria à vida. Antes de Simon, havia a lenda de Christopher, que durante esse período, Drácula era um feiticeiro maligno que summonava demônios e criaturas até aterrorizar a Europa e as pessoas, conduzindo rituais todas as noites em desejo de ter a vida eterna, sendo um rei demônio com poderes malignos. Caralho, peraí, como é que é? Isso tudo é o Drácula? Eu pensei que ele fosse só um vampiro, velho. Volta aí. Belmont, um descendente de Trevor. Drácula desperta novamente em sua lenda de que a cada 100 anos ele retornaria à vida. Antes de Simon, havia a lenda de Christopher, que durante esse período, Drácula era um feiticeiro maligno que summonava demônios e criaturas até aterrorizar a Europa e as pessoas, conduzindo rituais todas as noites em desejo de ter a vida eterna, sendo um rei demônio com poderes malignos. Taca peste, o cara é um feiticeiro maligno, o cara é um feiticeiro maligno que summona monstro para aterrorizar a Europa. E aí ele faz ritual toda noite para se tornar um rei demônio maligno, perverso, Piccolo Daimao, filho de Namekusei, with laser, featuring Dante from Devil May Cry series. E aí, Mekelo Card, como é que você tá, mano? Por se tratar de um portátil, vocês percebem pelo gameplay que é um jogo limitado e simples. Sua diferença mais notável é o fato de não termos mais subarmas e nem drops de corações, apenas de ouro. Sendo um jogo relativamente curto, além de ser mais lento e menos detalhado, mas teve sucesso suficiente para ganhar uma continuação, que veio em 1991 com Castlevania 2, A Vingança dos Belmonts. Peraí. Cara, lembrei de um detalhe crucial no Castlevania 3. Peraí, vou ter que voltar, velho. Desculpa, tem que voltar, foi mal. Recepção, ninguém foi capaz de sobreviver, mas finalmente a família Belmont para lutar contra as forças de Drácula. A família Belmont tinha um lugar, estava em suas mãos. Visualizávamos um chefe. Até aí, normal. Mas tinha certos chefes que não eram necessariamente monstros, e sim personagens que estavam sob algum domínio do mal. E libertamos eles. E pode ser que você escolha alguns deles para serem seus parceiros, se tornando personagens jogáveis. O primeiro deles propósito. E por último, um misterioso homem no castelo chamado de... Ele não falou do bagulho foda desse jogo, que é o lance de você escolher a fase que você quer ir. A fase bifurca e você escolhe se quer ir por cima, quer ir por baixo. Ou seja, você tem vários boss novos pra você enfrentar, vários desafios extras, enfim. Caralho. Alucard. Mas, vamos detalhado, mas teve sucesso suficiente para ganhar uma continuação, que veio em 1991 com Castlevania 2, A Vingança dos Belmonts, continuação direta do primeiro jogo de Game Boy. 15 anos após os eventos do The Adventure, depois de ser derrotado por Christopher, Drácula se transformou em névoa e, completamente fraco, decidiu esperar recuperar suas forças e jurou vingança aos Belmont. Agora, Christopher é pai e seu filho se chama Soleil, e ele está prestes a receber o título de caça-vampiros, lá na cidade da Transilvânia. Uma cerimônia acontece, mas na manhã seguinte, o garoto desaparece. Durante a cerimônia, ele recebeu um grande poder, e essa foi a chance que Drácula viu para usar o restante de sua mágica. Usou esse poder contra ele mesmo, e foi capaz de assumir a forma humana e transformar o filho de Christopher
e um demônio. E de repente, um castelo surge ao norte da cidade, então cabe a Christopher salvar seu filho e derrotar Drácula mais uma vez. Tudo continuava simples, porém agora depois de uma primeira experiência conseguiram fazer com que o jogo fluísse melhor, sua duração era um pouquinho maior, as subarmas voltaram e os gráficos e músicas tiveram uma evolução ainda dentro dos limites do portátil. Ainda em 91 foi lançado um título spin-off ou paródia da série chamado Kid Drácula. Nós controlamos o filhinho do Drácula que desperta eu vi já, seu Michael sono Card, eu eterno vi sim. para combater um rei demônio Muito chamado foda. Galamot. É um joguinho bonitinho, com uma jogabilidade simples, nós avançamos as fases usando as bolas... Não, ele chegou a falar da Sypha Belknight, sim. Só que falou assim, tipo, Sypha Belknight é uma bruxa, acabou. Não explicou a relação dela com... Sei que talvez ele comente depois, quando for falar do Symphony of the Night, né? Talvez. O do Dawn of Sorrow, que tem a Yoko Belknight, né? Mas enfim, não comentou da relação dela. Provavelmente não vai comentar. E não comentou o Castlevania 3, você pode escolher a fase, enfim. É zangado, né, velho? É sempre quem tá reclamando que é a porra do zangado, né? Então foda-se também, né? de fogo que ele solta, matando diversos inimigos e também podendo virar um morcego, progredindo por elementos plataforma, enfrentando chefes ao final das fases. E ainda em 91 foi lançado Super Castlevania 4. Esse game faz parte da infância de muitos de vocês, foda, por ser um título de Super Nintendo. Esse Castlevania, na verdade, se trata de um remake do primeiro... Mike Lucas, obrigado por seguir, amigo. Valeu mesmo, mano. Castlevania, que já tinha sua versão para os fliperamas, o Haunted Castle. Sim. A história continuava a mesma, só que agora estávamos mais ambientados com a linha do tempo do Castlevania. Falou? A história continuava a mesma, só que agora estávamos mais ambientados, que já tinha sua versão para os fliperamas. Por ser um título de Super Nintendo, esse Castlevania na verdade se trata de um remake do primeiro Castlevania, que já tinha sua versão para os fliperamas, o Haunted Castle. A história continuava a mesma, só que agora estávamos mais ambientados com a linha do tempo do Castlevania. Iniciávamos com uma tela de apresentação em texto, no formato do Castle 3. O texto diz que a cada 100 anos, Drácula é revivido e fica mais forte, mas constantemente suas ações são interrompidas pela família Belmont. Já fazem 100 anos desde a última batalha, Drácula ressurgiu e cabe a Simon detê-lo, e é aí que o jogo começa. Apesar de ser um remake do primeiro, nos Estados Unidos ele foi considerado uma continuação de Simon's Quest. No caso, foi um erro de informação. Castlevania 4 foi um jogo muito importante em questão de jogabilidade. Tudo era muito mais fluido e rápido, o chicote pode ser usado em várias direções diferentes, e ainda por cima, ao segurar o botão de ataque, o chicote fica solto e apertando os direcionais. O Castlevania 4 é a porra de um port do Haunted Castle, velho. É um port do Haunted Castle, que é um port do Castlevania 1 de Nintendinho. Então o Castlevania 1 de Nintendinho, ele foi portado pro arcade, e o Super Castlevania 4, ele é um port do port. Ou seja, ele é um port do arcade, que é um port do Castlevania 1. Ficar mexendo, o que ajuda a destruir projéteis inimigos. Se ele é um port do port, então ele é original? Reflitam. Além de que ele é usado também nos elementos plataforma, onde nos penduramos para acessar locais. Era até então o jogo que tinha um clima mais dark, sendo visualmente um dos melhores do Super Nintendo. Em 1993 foi lançado um dos maiores títulos da franquia e um dos pontos mais significativos para a saga, Rondo of Blood. Inicialmente vemos um grupo de homens em volta de um altar com uma jovem donzela, eles a sacrificam e 100 anos mais tarde o mal renasceria. Esse mal, é claro, é o Conde Drácula, que pode se transformar em morcego, névoa, lobos, ele chupa o sangue de jovens em morcego, névoa, lobos, ele... Quem falou lobos, velho? Por que lobos? Tipo, ele pode virar um morcego, névoa e 15 lobos, tá ligado? Ele vira aquele streamer, o Lobos, velho, que faz live de Dark Souls, velho. Ele vira um streamer, velho. Caralho, velho. Eles a sacrificam e 100 anos mais tarde, o mal renasceria.
Esse mal, é claro, é o Conde Drácula, que pode se transformar em morcego, névoa, lobos, ele chupa o sangue de jovens donzelas para viver para sempre. Aqui já percebemos a mudança mais notável que o jogo teve. O estilo de arte, que depois de muito tempo deixou de parecer aqueles filmes medievais, se tornou de animes desenhados à mão. O protagonista é o jovem Richard Belmont, que parte em uma jornada a cavalo, enquanto monstros são ressuscitados e atacam as cidades e sequestram as mulheres. Sua história se passa no ano de 1792 e Richard é o descendente direto de Simon e o atual guerreiro do clã Belmont, sendo destinado a enfrentar Drácula e seu servo, o feiticeiro Shaft, que raptou sua mulher, Annette, além de outras 3 mulheres para seu mestre. Uma das primeiras novidades é o item Crash, que nós damos um ataque especial com nossas armas secundárias, usando uma quantidade maior de corações e causando mais dano a chefes e inimigos. Quando ativado, Richard entra em total modo Cavaleiros do Zodíaco, pula no ar, dá um grito, solta um poder da arma, com vários machados, chuva de água benta e por aí vai. Há também agora cutscenes, como vocês já viram aí ao fundo. O mais legal é que tinha dublagem também. E um outro ponto alto desse jogo é a nova protagonista e uma importante peça na saga, Maria, que é a primeira donzela que resgatamos. Ela é uma garotinha de apenas 12 anos, que tem o maior carisma, fofura contracenando com Richard. Seu sobrenome é Rennar, é referente ao seu clã, que tem laços com a família de Belmont. Quando a resgatamos, ela se torna nossa personagem jogável. Algumas fases possuem mais de um caminho para o seu fim, e há fases extras também. Quando passamos uma fase... Ele comentou essa porra aqui, mas isso surgiu no Castlevania 3, o Drácula's Curse, porra! Por que você não falou isso lá, velho? Por que você falou isso agora e não falou lá, então? Falava de outros dois, foda-se, não tem caminho extra nenhum. Porque a pessoa que não conhece vai achar que só esse é o que trouxe o caminho extra. Só que lá, caso o cara em 80, sei lá quanto, já tinha a porra do caminho extra diferenciado do Castlevania 3. Porra! A opção Stage Select é ativada no menu, onde por um mapa podemos decidir qual fase vamos jogar. Podemos acessar fases extras, acessando rotas secretas nas fases normais. A importante peça é o item Crash, que são ressuscitados e atacam as cidades e sequestram as mulheres. Sua história se passa no ano de 1792 e Richard é o descendente direto de... O Witcher, velho! Caraca, o cara vai falar Richter. Ó, Richter! 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 É o homem mais rico da... É o cara mais rico da Transilvânia, velho! My name is Richter Belmont. Eu sou o cara mais rico da Transilvânia, velho! Falou em grana, falou comigo! Simon e o atual guerreiro do clã Belmont, sendo destinado a enfrentar Drácula e seu servo, o feiticeiro Shaft, que ativado vai. Há também agora cutscenes, como vocês já viram aí ao fundo. O mais legal é que tinha dublagem também. E um outro ponto alto desse jogo é a nova protagonista e uma importante peça na saga, Maria, que é a primeira donzela que resgatamos. Ela é uma garotinha de apenas 12 anos, que tem o maior carisma, fofura contracenando com Richard. Seu sobrenome é Rennar, é referente ao seu clã, que tem laços com a família de Belmont. Quando a resgatamos, ela se torna nossa personagem jogável. Algumas fases possuem mais de um caminho para o seu fim, e há fases extras também. Quando passamos uma fase, a opção Stage Select é ativada no menu, onde por um mapa podemos decidir qual fase vamos jogar. Podemos acessar fases extras, acessando rotas secretas nas fases normais. Isso inclui objetivos como quebrar uma parede escondida ou cair em um buraco certeiro que vai te levar ao caminho da fase e por aí vai. Quanto ao seu gráfico e estilo artístico, Round of Blood é de longe considerado um dos títulos mais bonitos da saga. Sua trilha sonora também foi um ponto altíssimo, com uma qualidade de som que era melhor até então, trazendo faixas inesquecíveis. E antes de finalizar, ainda em 93, tivemos outro spin do Kid Drácula, que foi tipo um 2.0 do jogo anterior. Ele não comentou que teve um remake pro PSP. Talvez ele comente depois. Eu acho que ele vai comentar depois. Quando eu for. Na verdade, ele não vai comentar. Foda-se o de PSP. Tendo o mesmo título do jogo passado, só que para portátil. O jogo é ao mesmo tempo um remake e uma continuação. Suas fases e chefes... Quê? Como é que é?
Como que consegue ser um remake e uma continuação ao mesmo tempo, velho? Dá pra fazer isso? Um jogo ser remake e uma continuação ao mesmo tempo, velho? São os mesmos, com poucas diferenças notáveis e algumas fases a mais. Kid Drácula é um jogo bem spin-off mesmo, bem fora da curva, é mais uma paródia, um jogo infantil, né? Mas é bonitinho e divertido. E bom, jovens, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. A saga Castlevania, como vocês já perceberam, é muito longa, ainda tem muito jogo pra falar, muitos. Mas fica ligado, não dá pra piscar não. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de avaliar, se possível comentar, e se gostou e não tá no canal, se inscreve aí. Grande abraço a todos vocês, tenham um ótimo início de semana, tudo de melhor sempre, valeu, falou, até mais. Rapaz. Triste, né? Passaram-se 6 anos desde aquele vídeo do Dark Souls 1. Não muita coisa, velho. Não mudou muita coisa. Foda, né? Quero ver mais um, velho. Não aguento. Quero ver 200. E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de Varão Não Apenas Jogar, que tá mais para um especial. Quero só ver o que vai falar do 007 GoldenEye. Jovens, hoje lhes trago o icônico 007 para os íntimos Bond, James Bond. Aqui nós vamos citar mais precisamente o game. Então, a do Turok é o seguinte, eu posso até ver, só que eu não manjo muito. Então assim, não vou poder comentar. Seria mais eu ver e provavelmente o Alex e o Uchi discutirem. Não sei mais alguém no chat manja de Turok. GoldenEye 007, o mais popular dos jogos sobre o agente mais famoso do mundo, mas é claro que vamos contar os aspectos mais importantes dessa grande obra que é o 007. Então, bora lá, vídeo especial. Vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nas coisas que vocês estão fazendo nesse exato momento. Vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa leve pra não engordar, se acomoda, fica bem. Você é fã de Crash? Vamos botar aqui. E vem contigo. Quem vai assistir. Pra iniciar esse especial, temos que contar a origem de tudo, como o tio sempre faz. O criador do agente mais galã do mundo foi o escritor Ian Lancaster Fleming, que além de escrever livros, era um jornalista e militar nascido em 28 de maio de 1908. Fleming teve uma vida privilegiada, vindo de uma família escocesa de muitas posses. Seu pai era um parlamentarista britânico que acabou falecendo em decorrência de acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, quando o pequeno Ian tinha apenas 9 anos. Ele estudou nas melhores universidades da Suíça e Alemanha, se especializando em jornalismo. Em meio a isso, acabou sendo cotado para se tornar militar, onde trabalhou em uma divisão de inteligência naval na Segunda Guerra Mundial, até chegou a se envolver em uma operação especial de monitoramento chamada GoldenEye, Olho Dourado. Ele amava esse nome e resolveu colocar o nome de sua mansão na Jamaica de GoldenEye. E por homenagem, esse nome mais tarde viraria título para um dos filmes protagonizados por Pierce Brosnan e também para o jogo. Muito como Fleming observou e trabalhou de perto com muitas coisas de guerra e espionagem, ele tinha, digamos, bagagem suficiente para fazer de suas experiências ótimos backgrounds para os seus livros. Seu primeiro romance, contado com as aventuras de James Bond, se chamou Cassino Royale, de 1953, livro esse que fez um sucesso absurdo, sendo que ele precisava para se sentir disposto a escrever diversos outros livros, passando de 10 títulos. Porém, o escritor não tinha uma vida regrada, bebia muito e adorava curtir as noites em locais luxuosos, com muita bebida e mulheres. Sendo assim, ele chegou a falecer em 1964, pouco mais de 10 anos depois de iniciar sua carreira com os romances, deixando um legado para os seus fãs. Seus títulos são sucesso até hoje e seus livros ultrapassaram a marca de 100 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, fazendo de Ian Fleming um dos maiores autores de todos os tempos. Uma curiosidade é que no ano seguinte ao lançamento de Cassino Royale, a rede americana de TV, CBS, conseguiu os direitos para adaptar a história, a transformando em um episódio de 40 minutos dentro de uma série de suspense chamada Clímax, tendo um James Bond protagonizado por Barry Nelson. E qual que era a base do enredo? Bom,
A base dos livros contava sobre um agente incrivelmente habilidoso e muito charmoso chamado James Bond, sendo conhecido por muitos apenas como o agente Que 007. porra de jogo é esse, velho? Que desgraça é isso? Parece... Que porra... Que... Bond é do Serviço Secreto Britânico e cada livro iria contar sobre suas missões secretas, onde muitas vezes ele iria enfrentar seu arqui-inimigo, o vilão Ernest Stavro Blofeld, conhecido também pelo codinome de número 1. Ele, que é um líder de uma organização criminosa e terrorista da Rússia chamada Spectre, que tem como fundamento principal a dominação do mundo. E claro que não é somente ele, há outros vilões também. Além de enfrentar os seus inimigos e outros problemas a cada livro, James Bond é muito carismático, ele faz a linha bonitão que encanta todas as mulheres que o conhecem, e as que protagonizavam um romance com ele eram conhecidas como Bond Girls. Vale lembrar que depois que acabaram os materiais feitos por Ian, novos escritores eram cotados para dar continuidade ao seu legado. Sendo assim, por volta de 1961, os produtores Saltzman e Albert Broccoli criaram uma companhia chamada de Ian Production, para enfim conseguirem os direitos para fazer adaptações cinematográficas desses livros. O sucesso dos romances era tamanho que foram feitos cerca de 24 filmes baseados em suas obras literárias, sendo protagonizados por 6 atores até então, cada um em uma época específica. A lista de atores que interpretaram, que viveram James Bond são, respectivamente, Sean Connery, muito George foda. Lazenby, Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Moore. Pierce Foi Brosnan dois filmes. e Daniel Craig. Assim Brosnan como a pra lista de caralho. Bond Esse cara ficou Girls, horrível, Kim velho. Basinger, Halle Berry, Eva Green e por aí vai. Uma curiosidade é que em 1973, Roger Moore fez o filme 007 Live and Let Die, Viva e Deixe Morrer, com a Eu vou música fazer isso, tema exatamente. de mesmo título, composta por ninguém menos que Paul McCartney, música que se popularizou ainda mais ao ser regravada pela banda Guns N' Roses. E foi em 95 que Pierce Brosnan fez o icônico filme GoldenEye. Em seu enredo, víamos que Bond tinha a missão de evitar que Pierce Brosnan fez o icônico. Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig. Assim, Craig. Daniel Craig. Craig. Daniel Craig. Eu vou ajudar. Daniel. Daniel Craig, velho. assim como a lista de Bond Girls, Kim Basinger, Halle Berry, Eva Green e por aí vai. Uma curiosidade é que em 1973, Roger Moore fez o filme 007 Live and Let Die, Viva e Deixe Morrer, com a música tema de mesmo título, composta por ninguém menos que Paul McCartney, música que se popularizou ainda mais ao ser regravada pela banda Guns N' Roses. E foi em 95 que Pierce Brosnan fez o icônico filme GoldenEye. Em seu enredo, víamos que Bond tinha a missão de evitar que vilões consigam ter acesso a um poderoso satélite chamado GoldenEye, satélite esse que seria tão potente que teria a capacidade de fazer interferências em todo e qualquer eletrônico no mundo. O ator foi o agente em pelo menos 4 filmes da franquia, e é importante vocês saberem que praticamente todos os títulos dos filmes se tornaram um sucesso e mudou para sempre a carreira de seus atores protagonistas, sendo uma franquia não e sim bilionária. E agora, vamos para o saudoso jogo. Em 1997, tivemos o seu lançamento, sendo um game de tiro em primeira pessoa, baseado, obviamente, no filme. O jogo foi desenvolvido pela Harroware e publicado pela Nintendo, sendo então dos mais clássicos títulos do Nintendo 64. Primeira pessoa, baseado, obviamente, no filme. O jogo foi desenvolvido pela Harroware e Vai.
ué. É, ué. É, ué. É, ué. Peraí, mano, velho. Tiro em primeira pessoa, baseado, obviamente, no filme. O jogo foi desenvolvido pela Harroware e É, ué. É, ué. o jogo foi desenvolvido pela Harroware e publicado pela Nintendo, sendo então um dos mais clássicos títulos do Nintendo 64. O jogo, em questão de enredo, se tornou uma das mais fiéis adaptações, com cenas muito semelhantes à do filme. Eu não preciso explicar a sua história base, porque eu já expliquei quando contei sobre o filme. Sua campanha ia de 10 a 15 horas. E como o jogo funcionava? É aí que vemos que a empresa não estava de brincadeira. Além de levarem a sério a questão de ambientação, enredo e cenas baseadas no filme, o gameplay era revolucionário para sua época, com gráficos lindíssimos. São 20 fases, que eram basicamente localizações do filme, onde tínhamos uma dinâmica de tiro muito ágil para aquele tempo, tendo um arsenal até que variado. Chegávamos em stealth, no furtivo, abatíamos nossos inimigos com tiros e facadas, aquilo que era inacreditável de se ver. Ah, com facadas? No stealth? No stealth? Que stealth? Ele tá com. Compartilhou o canal. Anônimo, obrigado por seguir a Mega. Ah, Diva. Ah, que isso, amigo. Isso que é esse futuro, velho. Aquilo que era inacreditável de se ver, os inimigos tinham reações diferentes para cada tipo de abordagem e era impressionante. Passávamos por bunkers, bases secretas lotadas de inimigos, torres de controle, galpões, vestiários. O game também nos possibilitava pilotar um tanque de guerra. Uma curiosidade era que inicialmente os produtores queriam que o jogo tivesse uma fase em que andávamos de moto, como se tinha no filme, porém, por algumas questões de capacidade do console e tudo mais, isso acabou não sendo possível. Era uma época, jovens, de evolução, então cada detalhe fazia toda a diferença. Hoje em dia, cada detalhe faz toda uma reclamação. É ou não é? O povo tá chato bagarai. A trilha sonora eram batidas agitadas em clima de ação que Mas as pessoas têm que reclamar, se não reclamar. Obrigado pelo follow aí, velho. Quase caí no Dibre. deixava o jogador cada vez mais empolgado. E um outro ponto de grande destaque do game era o seu multiplayer. Não tinha como não se fazer elogios a esse jogo, em até 4 jogadores. Muita gente lembra desse game justamente pelo multiplayer, jogando com os amigos, com os colegas, com a namorada, com o irmão, com o pai, com a mãe, com a avó, com o papagaio. O multi era incrivelmente divertido, porém, por ser um mata-mata em split screen, os caras meio que sabiam onde você tava, então todo mundo tinha suas próprias regras para jogar com seus conhecidos. 007 GoldenEye para 64 foi um boom enorme, fazendo a fama de Pierce Brosnan aumentar ainda mais, sendo considerado um dos melhores games de tiro de todos os tempos e um título obrigatório para o console. Teve uma nota média de 9.6 nas reviews mundiais, servindo de referência até os dias de hoje, vendendo mais de 8 milhões de unidades, sendo um título assim inesquecível. E só antes de finalizar, no ano de 2010, tivemos o lançamento de um remake para DS e Nintendo Wii. E bom, jovens, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um ótimo início de semana, um grande abraço, tudo de melhor sempre, valeu, falou, até mais. É isso. O que aprendemos hoje, amigos? Vamos fazer em... Vamos fazer a nossa recapitulação do dia. Vamos lá. Tem a música aqui pra gente. Ó. O Simon foi inspirado no Conan. Castlevania 3 não tem escolha de fase. Nem todos os monstros são boss de fato.
O verdadeiro mestre dos jogos, velho. Não teve o... Relaxa, o Fênix. Tá... E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de sagas, e a saga de hoje é uma das mais pedidas nesses quase 10 anos de canal. Eu vou ver como é que vai ser o faz parte começo, da se for bom infância continua, senão eu de uma paro. grande maioria de vocês. Aguenta esse S2, jovens, hoje lhes trago a saga Crash. Então, vídeo de sagas, vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nas coisas que vocês estão fazendo nesse exato momento, vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa leve pra não engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem com o tio. A ideia de Crash veio nos anos 90, ô tempo bom, pela mente de dois grandes amantes de videogames e que estavam tipo começando suas carreiras. Seus criadores são Jason Rubin e Andy Gavin. Dois americanos, amigos de infância, formaram ainda muito jovens nos anos 80 sua própria empresa de desenvolvimento de jogos. Gavin, ainda estudando no colégio, teve seu primeiro contato com programação de linguagem e tecnologia, enquanto Jason era a mente criativa, ilustrador e escritor. Em 1984, formaram a Gen Software, sua primeira empresa independente de desenvolvimento de jogos. O nome Gen era uma sigla para Jason and Andy's Magic, a magia de Jason e Andy. Trabalharam no seu primeiro jogo em 85, um jogo relativamente simples chamado de Mac Gen para o Apple II, que era um computador da época. Sua premissa era simples, se tratando apenas de um jogo para ajudar crianças com matemática. Após isso, continuaram seus trabalhos em um jogo de esqui chamado Ski Crazed, também lançado para o Apple II, Green Zone, de 87, como um jogo de aventura, também lançado para os computadores da época, e com isso, acabaram atraindo a atenção com seus jogos simples, mas com premissas interessantes. Andy e Jason atraíram a atenção da EA e foram contratados pela empresa com apenas 16 anos. Foi aí que decidiram fundar uma nova empresa, seu nome, Naughty Dog, por questões contratuais em relação aos seus jogos antigos e distribuição dos mesmos. Com a parceria da EA, começaram a trabalhar em um novo jogo de humor e RPG chamado Keef the Thief, que, para a surpresa de ambos, teve muito sucesso e se tornou um clássico dos anos 80. Mas, por serem muito jovens, entrando na faculdade ainda, começaram a enfrentar diversos problemas em seus relacionamentos de trabalho com a EA. Ainda assim, lançaram em 91 para o Mega Drive um RPG com visão isométrica chamado Rings of Power, mas que não teve uma boa recepção. Foi então que decidiram deixar tudo de lado e, com o dinheiro arrecadado, resolveram começar o desenvolvimento de um jogo de luta totalmente chupadão de Mortal Kombat que se chamava Way of the Warrior, lançado em 1994. Esse que passou por diversos problemas na sua produção. O jogo usava uma captura de movimento que Jason fez através de uma tela amarela em seu pequeno apartamento, já que o projeto não tinha suporte financeiro, mas acabou que seu apartamento era muito pequeno, até o próprio Jason participou da captura de movimento, sendo um personagem. O jogo era testosterona pura, com muito sangue zorrando, violência e uma trilha sonora usando as músicas do White Zombie. Quando completo, eles resolveram presentear o jogo para Mark Cerny, um veterano na indústria, tendo trabalhado com a Atari e a Sega, tendo até mesmo trabalhado na produção, por parte do lado dos Estados Unidos, com Sonic 2, junto com Yuji Naka, o criador do Sonic. Mark já era bem experiente no mercado e ficou impressionado com a qualidade do produto e fechou um contrato com a Universal Studios para produzirem mais 3 jogos. Foi então que a dupla se mudou de Boston para Los Angeles. Na época, era notável que a maioria dos games estava passando por uma evolução e adaptação ao 3D. A ideia de Cerny era de fazer um jogo plataforma que não se focasse necessariamente no 2D, fazendo sempre uma movimentação mais fluida do personagem e cenários mais amplos. E foi dessa ideia que, com Jason e Andy, junto com um time novo, nasceu Crash. O jogo teria uma perspectiva de costas do personagem misturado com 2D em alguns momentos. A ideia, a princípio, era de um personagem que fosse carismático, lógico, né? Mas ao mesmo tempo maluco.
E suas grandes inspirações vieram de quem? Sonic e o Taz. E foi então que em 1996 foi lançado Crash Bandicoot, game de aventura em plataforma, desenvolvido e publicado pela Naughty Dog, contando com uma equipe de apenas 10 funcionários para sua produção. O jogo começa com uma cutscene em um pequeno arquipélago australiano, em que o Dr. Neo Cortex está capturando marsupiais para criar um super exército de animais, junto da ajuda do Dr. Nitrous Brio, um amigo de longa data, porém há um pouco de rivalidade entre os dois. O plano de Cortex é a dominação do mundo e, finalmente, calar a boca de todos que zoavam de suas ideias. Brio criou a Evolvo Ray, uma máquina capaz de transformar animais comuns em mutantes, o que é desmentido depois por Cortex em Twinsanity, em que ele confessa ter criado o dispositivo no período em que ele ficou na Academia do Mal. Eu depois comento sobre isso. A máquina é capaz de aumentar a inteligência, dando ao animal qualidades próximas de humanos. Depois disso, esse animal seria exposto a um dispositivo de controle de mente nomeado de Cortex Vortex. Após o teste da Evolvo Ray em 2 marsupiais, um macho e uma fêmea, obterem sucesso, Cortex tenta expor o nosso personagem principal, Crash, ao Cortex Vortex. E mesmo contra os avisos de Brio de que a arma não estaria pronta e não havia ideia do que poderia acontecer, Cortex foi teimoso e Crash se mostrou um tremendo fracasso para o experimento e é rejeitado e a lavagem cerebral não funciona. Crash se liberta e foge. Porém, Tawna, a marsupial fêmea, ainda está com Cortex, e assim termina a primeira cutscene do jogo. Tawna seria a namorada de Crash. Uma curiosidade é que ela foi inspirada na atriz Pamela Anderson, bem famosa da década de 80, pelo seriado Baywatch, mas acabou sendo removida dos jogos seguintes porque era considerada muito sexy para um jogo que tinha público infantil. Crash é levado pela correnteza e acorda na praia de sua ilha natal, junto de uma máscara. Aku Aku. Aku Aku foi um antigo feiticeiro da ilha que se preocupava com o bem-estar das pessoas à sua volta e de toda a Aku Aku não. É Burugudá. Tudum, tum. Vida. Apesar de não estar mais vivo, seu espírito reside em uma máscara de madeira que irá guiar Crash e seus amigos contra as forças do mal e também para salvar Tawna antes que Cortex use sua arma de lavagem cerebral nela. Cortex, ciente do seu mais novo inimigo, envia seus capangas para pará-lo e é aí que o jogo começa. E como o jogo... Outra coisa, sexy demais. Looney Tunes, a namorada do Pernalonga, a Lola Bunny. Crash, nos seus primeiros jogos, seguia sempre o mesmo padrão, apenas adicionando elementos novos a cada jogo. O game seguia a forma de jogos de elemento plataforma, mas como foi dito antes, em um ambiente totalmente 3D, a câmera se posicionava nas costas de Crash e em algumas fases ficava em 2D e outras sendo de frente. Ele podia correr, pular, dar rasteira, se agachar, dar um movimento de tornado, que é o seu ataque, inspirado, como eu disse anteriormente, no Taz. No decorrer das fases, nos deparamos com os inimigos, que são geralmente animais da ilha ou nativos. Passamos por várias armadilhas, buracos e no caminho há várias caixas que Crash precisa quebrar. Cada fase tem um número X de caixas. Ao quebrar as caixas, geralmente conseguimos os Wumpa Fruits, que são frutas da ilha que contam como nossa pontuação. Eu queria que ele falasse da manga, velho. Uma vida só pra é ver dada o como Fênix as moedas puto, velho. em Super Mario. Porra. Há também as caixas de checkpoint, caixas com vida, caixas de metal e as caixas de TNT, que são de 2 tipos. A vermelha, que ao pular em cima inicia uma contagem para explodir, e a verde, que se chama Nitro, que explode automaticamente. Há também fases secretas escondidas em plataformas específicas que levam Crash até um outro canto da fase, que é quando fica em 2D, em um mini level desafiador. E por último temos as gemas, que são normais, e as coloridas. As normais obtemos quando se quebra todas as caixas de um level, e as coloridas necessitam que o jogador chegue ao fim de um level sem morrer e ainda pegar todas as caixas. O game funciona em um sistema de mundos em que estamos em um mapa e avançamos nas fases, a um total de 3 mundos e 6 chefes. E esses mundos eram lindos, as fases eram bem diferentes umas das outras, com um design único e diferentes tipos de desafio. O gráfico era muito bonito para a época, colorido e explorando bem a capacidade do console. Um fator que fez Crash ficar bem conhecido
reconhecido foi a sua dificuldade, que Tudo bem, era fica pra bem próxima. desafiadora. Já, velho. Crash acabou se tornando um sucesso gigantesco em seu tempo, vendendo mais de 6 milhões e 800 mil unidades. Crash possuía um carisma gigantesco, conquistando muitos jogadores e virando o mascote oficial da Sony pelo PlayStation, conquistando uma nota média de 8.5 nas reviews, sucesso absoluto, garantindo assim uma sequência. E foi então que em 1997 veio Crash 2, Cortex Strikes Back, Cortex contra-ataca. O jogo se inicia logo após os acontecimentos do anterior, com Cortex em queda livre, aterrissando em uma mina, onde se encontra um grande cristal. Um ano após a queda, Cortex está em uma estação espacial, junto do seu mais novo assistente, Neo Jin, que lhe diz que para aproveitar o potencial máximo do cristal, deve-se coletar 25 cristais menores que estão espalhados pela Terra. Enquanto isso, na ilha, somos apresentados a Coco, irmã de Crash. Ela pede para que Crash busque fontes de baterias novas para o laptop dela, quando de repente, no meio de sua jornada, Crash é abduzido por Cortex. Um holograma dele aparece, aparentemente bonzinho, dizendo que precisa da ajuda de Crash para coletar os cristais, com a intenção de impedir que a Terra tenha um destino sombrio. Logo após, um holograma de Coco aparece, dizendo que algo não parece certo e para Crash tomar cuidado, e é aí que o jogo começa. Logo somos introduzidos aos cristais, que são essenciais não só para esse jogo, mas para os seus sucessores. Cristais são uma fonte de poder que Cortex almeja. De novidade, também tínhamos as fases que Crash usa uma mochila de jato para passar por algum cenário. Dessa vez, haviam novos movimentos como pulo duplo, deslizar, andar abaixado, mas era tudo bem simples e intuitivo. O gráfico estava ainda mais bonito, as fases eram mais diversificadas, os personagens tinham uma atenção maior até na sincronia da fala, e o desafio continuava, mas não tanto quanto o primeiro. Aqui era mais uma questão de achar todos os segredos e quebrar todas as caixas. Crash 2 foi um sucesso logo de cara. Quem amou o primeiro, com certeza amou o segundo, e acabou recebendo uma nota média de 9 nas reviews, chegando ao número de 5 milhões e 170 mil unidades vendidas e, mais uma vez, garantindo uma sequência. Então, em 98 foi lançado Crash Warped, ou Deformado, que apesar de não ter o 3 no título, era uma continuação. A história começa mostrando uma parte de Cortex Vortex, na qual estava anexada uma estação espacial em queda, caindo em um templo antigo, liberando um ser ancião maligno chamado Uka Uka de sua prisão. Caralho. Uka Uka conhece muito bem Cortex. Peraí, já acabou o 2? De... Ele já falou do 2, velho? O cara falou em 2 minutos, velho. Todos os seus planos malignos, comandando Cortex de sua prisão o tempo todo. Porém agora, o Uka Uka está livre e furioso com Cortex por conta dos seus fracassos. Ele o reduz a um mero lacaio, dando-lhe uma última chance de se provar. Notando que não há mais nenhuma fonte de energia, já que os cristais e gemas da Terra foram perdidos, eles acham apenas uma solução: viagem no tempo e recuperar os cristais em seus tempos originais, e somos introduzidos a um novo personagem, o autoproclamado Rei do Tempo e velho amigo de Uka Uka, Dr. Nefarious Trope, que constrói uma máquina do tempo na qual todo o conceito do jogo é baseado. Eu acho que eu já vi essa história em algum lugar. Enquanto isso, Crash está descansando fora de sua casa e a entidade vai logo para cima deles. Aku Aku logo reconhece o que está havendo, levando todos em segurança para dentro da casa. Ele nos explica que seu irmão, Uka Uka, foi libertado de sua prisão e é uma grande ameaça. Então, Aku Aku, com a ajuda de Crash e Coco, partem para a missão de pará-lo. Crash 3 trouxe praticamente tudo que deu certo nos outros dois, funcionando como o ápice da trilogia e ainda introduzindo coisas novas. A novidade mais legal era que tínhamos a possibilidade de jogar com a Coco, e ela também tinha fases exclusivas, que são fases de corrida que você tem que desviar de obstáculos. Haviam fases embaixo d'água que tudo ficava em 2D, fases de corrida, como Crash pilotar uma moto, fase de jet ski, fase pilotando avião e por aí vai. Crash agora tinha ainda mais movimentos que o 2, só que muitos movimentos funcionam como upgrade que pegamos ao derrotar um boss. O gráfico se manteve no seu máximo, pode-se dizer que explorou toda a capacidade do console, já que Crash 2 era muito bonito, o terceiro apenas melhorou o que podia.
Crash 3 foi novamente um sucesso entre o público e crítica, recebendo uma nota média de 9.1 nas reviews e vendendo mais de 5 milhões de unidades. Era o ápice de Crash em questão de relevância, uma trilogia já consagrada. Em 99 foi lançado um jogo spin-off chamado Crash Team Racing, o último jogo produzido pela Naughty Dog. O game foi claramente inspirado em Diddy Kong Racing e Mario Kart, com muitos elementos semelhantes, mas trazendo características que tornaram o jogo único. A história é simples, não tem muito o que falar. Começa com os personagens treinando para um torneio de kart. Enquanto isso, uma nave alienígena gigante se aproxima, controlada pelo icônico Nitrous Oxide. Ele quer ser o piloto mais rápido da galáxia, explica que gosta de desafiar pilotos de vários planetas, no qual eles os forçam a jogar um jogo chamado Sobrevivência do Mais Rápido. Ou seja, ele desafia o piloto mais rápido do planeta. Se ele ganhar, ele transformará o planeta todo em um gigante estacionamento, na qual todos serão escravizados e forçados a trabalhar para ele. Porém, se perder, ele deixará a Terra em paz, indo embora para sempre. No modo aventura, você escolhe um dentre os 8 personagens. Se você escolher um personagem do bem, Aku Aku será seu tutor durante o jogo, caso contrário, Uka Uka. O objetivo geral é coletar todos os 16 troféus e as 4 chaves. O mapa do jogo era dividido em 5 áreas. Completando os objetivos, você irá disputar uma Copa especial com todas as pistas correspondentes. Ao ganhá-la, um novo boss se torna jogável em todos os modos casuais. Os modos casuais se dão por Arcade, Versus e Battle Mode. O Arcade é o mais comum, em que você escolhe qualquer personagem da sua preferência para correr. O modo Versus é para jogar em split screen, em até 4 pessoas, não havendo bots, porém, podendo escolher entre corridas normais, copas e batalha. E o modo Batalha é exclusivo para split screen. São arenas especiais, onde há itens especiais para se pegar. Desse modo você é quem cria as regras. Sua jogabilidade era simples, com itens de vantagens e desvantagens durante os percursos. Vale lembrar que cada personagem possuía suas habilidades e fraquezas. Os gráficos eram bonitos, as pistas davam uma sensação muito familiar se você jogou os games anteriores, e Crash Team Racing foi aclamado pela crítica, recebendo uma nota média de 8.8, sendo descrito como excelente e de simples controles, chegando a vender mais 4.800.000 unidades. Como Crash era um fenômeno em tudo que lançava, uma série de spins começaram a ser produzidos, e em 2000 foi lançado Crash Bash, desenvolvido e publicado pela Eurocom Entertainment. A Naughty Dog agora estaria focada no desenvolvimento da franquia Jax and Dexter. Não se tratava de um jogo plataforma, e sim de um party game, que contém vários minigames, ideia essa que foi inspirada claramente em Mario Party do Nintendo 64. O jogo começa em um templo no hiperespaço com Aku Aku e Uka Uka discutindo sobre quem é mais forte, o bem ou o mal. Uka Uka então propõe uma luta para resolver de uma vez por todas e encerrar o argumento. Aku Aku recusa. Uka Uka propõe então que seu oponente pode escolher seus amigos para lutar ao seu lado, e ele aceita os termos. E é basicamente isso. Só um pretexto para que você possa jogar todos os minigames, podendo jogar sozinho, mas o lance mesmo era jogar em multiplayer com mais alguém. Crash Bash era divertido, rendeu uma nota média de 6.8 nas reviews, uma nota baixa para os padrões de Crash, e vendeu pouco mais de 3.400.000 unidades, ainda assim, números satisfatórios. Isso nos leva até o final de 2001, quando foi lançado Crash Bandicoot: A Ira de Cortex, desenvolvido pela Traveler's Tale, famosa pelos jogos Lego e publicada pela Universal Studios. O jogo começa logo após os eventos de Crash 3, em uma estação espacial, com Uka Uka bravo com as performances recentes dos seus lacaios. Então ele organiza uma convenção dos vilões apenas para esfregar na cara o quão incompetente todos são. Após toda a discussão, Cortex revela que está trabalhando em uma nova arma que possui uma força inacreditável e não há uma fonte de poder. E aí, Uka Uka conta uma história sobre uma batalha que aconteceu milhares de anos atrás entre os anciões, ancestrais e os elementais. Esses elementais eram grupos de máscaras renegadas que controlavam os 4 elementos, terra, ar, fogo e água, e usavam seus poderes para espalhar o caos ao redor do mundo. Os anciões ancestrais venceram e aprisionaram todas as máscaras com o uso
dos cristais, deixando as máscaras em um estado de hibernação. Ou seja, o plano é libertar o poder destrutivo dos elementais para energizar a poderosa arma que é capaz de destruir montanhas, demolir cidades inteiras e acabar com a raça do coitado do Crash. Na ilha Insanity, todos têm sua atenção desviada à erupção de um vulcão à distância. A Koako suspeita que aquilo seria apenas um aviso e viaja até um tempo no hiperespaço, onde se encontra com Uka Uka e esse revela que rostos familiares querem dizer olá. Quando as máscaras se juntam para atacar a Koako, ele foge e conta a Coco e Crash. Esse jogo também vai nos apresentar Crunch, que é um marsupial geneticamente modificado por Cortex para ser o inimigo de Crash. Ele é todo fortão e grandão. O game trouxe pouca inovação em relação ao 3, os gráficos eram de certa forma estranhos para a época, não sendo lá dos melhores, fora que as animações foram reduzidas por parte do Crash, os ambientes tinham cores mais mortas e enjoativas, sem muitos detalhes, apesar disso, possuía alguns bons efeitos de iluminação. A ira de Cortex era mais do mesmo, mais parecia uma expansão de Crash 3 do que um jogo de fato novo. Mesmo assim, é Crash, né? Então vendeu pouco mais de 5 milhões e meio de unidades, mas teve uma nota bem baixa nas reviews, de 6.6. Em 2002, outro spin foi lançado, Crash The Huge Adventure, ou A Grande Aventura, desenvolvido pela Vicarious Vision e publicado pela Universal. Por mais que se tratasse de um jogo portátil, não deixava de funcionar nos moldes do Crash. Era um jogo propriamente 3D, que tinha seus momentos 2D com qualidade visual e jogabilidade, tendo um total de 20 fases. Teve uma média de 7.8 nas reviews e vendeu quase 1 milhão de unidades, garantindo também uma sequência que veio em 2003, Crash in Transit, ou em transe. Esse jogo começa com Uka Uka pedindo assistência do Dr. Nefarious devido ao fracasso de Cortex no jogo anterior. Ele olha para o futuro e vê a si mesmo sendo capturado pelos Bandicoots e não vê outra saída além de convencê-los a mudarem de lado. E como ele iria fazer isso? Simples, pedir ajuda de um hipnotista vindo da quinta dimensão chamado Entrance. O jogo trouxe poucas novidades também em relação ao seu anterior, mas era legal o fato de termos um novo vilão com um novo propósito. O game nos incentivava a rejogar as fases para desbloquearmos as gemas e relíquias, para liberarmos fases extras e um final verdadeiro, e teve uma média de 7.5 nas reviews mundiais. Ainda em 2003 foi lançado Crash Nitro Kart, o segundo jogo de corrida de toda a saga, já sob o comando da Vicarious Visions. Crash está dormindo em sua casa, enquanto Coco faz melhorias em seu kart. E temos a primeira aparição de Crunch como personagem jogável. Ele está fazendo exercícios enquanto discute a dieta com Aku Aku, quando um clarão vindo do céu ilumina a casa, então a casa toda é abduzida. O marsupial acorda com um bando de aliens torcendo em sua volta. Ao que parece, sua casa toda foi transportada até uma espécie de coliseu que está em um meteoro no espaço distante. E um holograma do Imperador Velo aparece. Ele explica que ama assistir corridas e ouviu falar sobre os feitos dos terráqueos após terem derrotado o Nitrous Oxide no passado. Velo então intima eles a correrem em diversos mundos para entretenimento. E se recusarem, ele destruirá toda a Terra. Nesse jogo temos a adição dos times. No total, há 4 times aliados de Crash, aliados de Cortex, aliados de Velo e aliados de Oxide. A novidade ocorre durante um modo, onde você vai ter um aliado te ajudando em uma corrida com os power-ups. Sempre que vocês estão próximos um do outro, um medidor que está visível começa a encher, e uma vez completo, você pode ativar o Team Frenzy, onde você ganha power-ups durante um período de tempo. Se o seu aliado ganha a corrida, a vitória também é sua. Elemento que serviu de inspiração para o Sonic Team Racing, que lançou mês passado, e o tio fez vídeo aqui no YouTube e fez live pra vocês lá na fanpage. A principal coisa que diferencia esse jogo do Crash Team Racing é o modo antigravidade, que em certas áreas de determinadas pistas te permite pilotar sobre paredes, tetos, loops. Esse conceito, aliás, é usado nos novos Mario Karts. E em certas pistas também há armadilhas ativáveis após quebrar caixas com pontos de exclamação. Crash Nitro Kart foi um jogo que dividiu opiniões. Comparações ao Crash Team Racing eram inevitáveis, sendo até questionado pela crítica se realmente foi uma sequência digna. A crítica classificou o jogo como satisfatório e desafiador. Os gráficos foram bem recebidos e bem animados.
Recebeu crítica ao design de algumas pistas e pela trilha sonora ser enjoativa ao longo do tempo. Ainda assim, conseguiu ter uma média de 7.7 nas reviews mundiais. Em 2004, foi lançado mais um spin. Esse jogo, na verdade, se trata de um crossover com Spyro, o dragãozinho roxo bem amado, que também marcou a infância de muita gente. O título se refere ao vilão de um dos jogos de Spyro chamado Ripto. Na realidade, foram lançados 2 jogos desse crossover, sendo esse do Crash e um do Spyro. O jogo começa com cutscenes em formato de imagens bem simples com textos. Cortex está dizendo que ele e Ripto vão juntar forças para acabar com Crash e Spyro, e diz que irá ativar seus portais e logo ambos conquistarão esse planeta. A Koako diz a Crash que teme que Cortex tenha novas criaturas parecidas com dragões para roubar os cristais e devem ser derrotados. E que eles não podem deixar Cortex colocar as mãos nos cristais e Crash precisa salvar o mundo novamente, e é aí que o jogo começa. A ideia desses 2 jogos era inverter os papéis. Então, ao mesmo tempo que jogamos em fases dos mundos de Crash, jogaremos nos mundos de Spyro. No decorrer do jogo, Crash irá encontrar Spyro, os dois vão se estranhar e brigar primeiramente, mas acabam vendo que era tudo um mal entendido e se tornam amigos. O gráfico era bonito, o game tinha uma duração bem curta e os minigames eram fáceis, recebendo média de 6 nas reviews mundiais e vendendo pouco mais de 640 mil cópias, número bom para um portátil. Ufa, hein, jovens? Haja jogo! E ainda sobrou. Mas não se preocupem que a gente conclui ainda esta semana na Saga Crash Parte 2 final. Só uma coisinha antes de encerrar, vale lembrar que em 2017 saiu Crash Insane Trilogy, contendo um remasterizado maravilhoso dos 3 primeiros jogos, com CGs novas, redublagem e adaptando a jogabilidade dos consoles atuais, talvez até tornando o jogo um pouco mais difícil em certas fases. E a sua boa recepção garantiu que a trilogia de corrida também fosse lançada agora nesse mês de junho, e é por isso que o tio tá fazendo a Saga Crash, aproveitando o lançamento que vem agora para preparar vocês para entender e saber tudo sobre essa saga que marcou a infância de tanta gente no mundo inteiro. E bom, jovens, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, tudo de melhor sempre, fica ligado, a conclusão vem ainda essa semana, valeu, falou, até mais. Falou remaster. Ele falou remaster. É isso aí, velho. Aprendemos muitas coisas hoje e ele não mudou porra nenhuma, velho. Continua a mesma porcaria. E é isso aí, amigos. Vamos dormir com esse... Não, vou dormir agora. Vamos dormir com esse aprendizado. Semana que vem a gente faz mais. Aí a gente pega Bloodborne. Tá ligado? Pega carregadão Dark Souls 2, tá ligado? Bloodborne, Kingdom Hearts, só pra caralho, velho. Carregadão, velho. Até nóis, amigos. Obrigado por tudo. Minha companhia até agora na live. Caralho, mais de 12 horas de tempo. Tem que pariu. Vou dormir 50 horas agora. Tenha uma ótima noite e fui!